Olá, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Palmeira, eu sou professor de Direito Previdenciário, Processo Civil, Juiz Federal e um dos coautores, junto com o meu amigo Paulo César, do método Exor Inteligente, o método das 4 perguntas para você passar de primeira no exame da OAB. Um método que já tem vários anos de estrada e tem ajudado muitas pessoas a passar na OAB e não apenas na OAB. Se vocês viram nossos vídeos anteriores, vocês vão ver que o Meta-Exor é para qualquer concurso público. Então, se você, depois que conseguir a carteirinha da OAB, quiser fazer concurso público, pode usar o Meta-Exor. É claro, o Meta-Exor agora, esses cursos que a gente tem, eles foram customizados, ele foi adaptado exclusivamente para o exame da ordem, ok? Hoje vamos tratar de um tema muito interessante, que é a questão de quando estudar. Lembram? O método Exor é o método das 4 perguntas para passar em concurso público. A gente sempre diz que vocês não precisam pensar, basta seguir o nosso roteiro. O nosso roteiro, na verdade, são um conjunto de ferramentas. Nós temos quase 20 ferramentas que ajudam vocês a melhorar o desempenho em qualquer concurso público e agora para a OAB. Essas quase 20 ferramentas, elas fazem com que vocês não precisem pensar, vocês sentam para estudar, desde o primeiro dia que você senta para estudar, até o dia que entrega a prova para o monitor da sala, está tudo mapeado, ok? Então, nós vamos tratar hoje da primeira pergunta do método, quando estudar. Nós temos 4 perguntas, lembram? Quando estudar, o que estudar, como estudar e como fazer provas. Essas 4 perguntas trilham todo o caminho de vocês, o caminho que a gente chama de o caminho da aprovação, ok? Hoje vamos tratar da primeira pergunta, quando estudar. Aqui vocês vão ver que a vida de vocês vai estar muito organizada, tá? Aliás, essa palavra é a palavra-chave para qualquer projeto, e não apenas para a OAB, para qualquer projeto, para um concurso público em geral, para escrever um livro, para montar um escritório, a palavra-chave é planejamento. Vocês têm que antever as coisas e tomar decisões agora para coisas que vão acontecer no futuro. Vocês não podem ser surpreendidos. Aliás, a vida sempre surpreende a gente, né? Tem coisas que a gente não tem como prever, mas o que a gente pode prever, para se organizar, a gente tem que prever, ok? Então, dentro desse planejamento, dentro dessa previsão, nós temos a pergunta: quando estudar? Nós vamos mapear a vida de vocês em 14 semanas. Por que 14 semanas? Assistam o vídeo que vocês vão ver que essas 14 semanas são chave para vocês passarem de primeira no exame da ordem, ok? Então vamos às ferramentas da pergunta quando estudar. Nós temos 2 ferramentas agregadas à pergunta quando estudar. A primeira delas, mapa semanal, ferramenta número 2, mapa semanal. O que é um mapa semanal? O mapa semanal é a semana ideal de vocês. Vocês, de segunda a domingo, 7 dias, vocês vão verificar quais as horas vocês vão estudar, quais as horas vocês vão trabalhar, quais as horas vocês vão fazer outras coisas, ir na academia, ir no cinema, ir no aniversário. Então, o mapa semanal é uma radiografia da semana de vocês, tá? Então, vocês têm que saber como é que funciona a semana. Vocês não podem deixar a semana correr solta, tá? Se vocês deixam a semana correr solta, o que, que vai acontecer na vida de vocês? Vocês não vão ter tempo para nada. Vocês vão, passa a semana, vocês vão ter aquela sensação de que perdeu a semana, tá? Por quê? Porque não organizou, porque não planejou, tá? Então, o que é o mapa semanal? Radiografia da semana de vocês. Vamos ver o que eu estou querendo dizer. Esse slide, tá? É um slide muito importante, porque esse slide ele foi gerado depois de muitos anos da gente passando para várias turmas o nosso curso Exor, tá? O curso Exor, para quem não viu nossos vídeos passados, ele foi criado há mais de 20 anos, lá ainda no início dos anos 2000, e ele era primeiro para concurso público, em geral, e depois a gente customizou o Exor, então ele é específico para OAB, tá?
E muitas turmas, primeiro era presencial, a gente dava aulas presenciais e depois a gente lançou o curso de videoaulas na internet, né, esse que nós estamos, apresentando agora, tá. E ao longo dessas várias turmas, ao longo de 20 anos, a gente sempre passou um tema para eles na hora de expor o mapa semanal. A gente passou o seguinte tema: vejam aí a sua semana, façam um mapa semanal e nos digam quantas horas, em média, vocês têm para estudar por semana livre, tá? A ideia de fazer um mapa semanal não é carregar a semana com muito estudo, tá? É deixar tempo para lazer, deixar tempo para academia, para outras coisas e balancear. Ou seja, não funciona nenhum tipo de estudo que vocês param a vida de vocês só para estudar. Ah, mas eu estou trimotivado, eu quero estudar o máximo possível. Não, é um erro grave, erro grave. Tu não consegue manter por muito tempo uma jornada de estudo que para a tua vida. Então a ideia do Exor e a ideia de qualquer concurso público que vocês queiram prestar no futuro é manter uma rotina regular de estudos e a vida de vocês tocando. Não vai parar tudo, tá? Então, feita essa premissa, vamos ver quantas horas em média as pessoas têm para estudar com essa premissa, não parando a vida, ok? Olhem aí na tela de vocês. As pessoas que trabalham 2 turnos, que a gente chamou de mapa A, tá, eles têm em média por semana 20 horas de estudo. Essas 20 horas é não parando a vida. A pessoa vai no cinema, a pessoa vai na academia, fazer a vida dela vai ser a o tempo que não está trabalhando, o tempo que está trabalhando é sagrado, né. Você está ganhando ganha-pão, não tem como parar ali. O tempo que sobra, ele é partilhado entre estudo e lazer e outras coisas que vocês têm que fazer, né. Não é só exclusivamente estudo. Então a pessoa que trabalha 2 turnos, em média, essas pessoas, eles têm 20 horas de estudo por semana, incluindo fim de semana, ok? É o mapa A. Então vamos ver um mapa A aqui, ó. O mapa A, estão vendo ali o cursor? Ó, o mapa A, pessoa que trabalha 2 turnos. Então olha aqui o que que é um mapa semanal, é a radiografia da semana da pessoa, ó, de segunda a sexta, desculpe, de segunda a domingo, a semana inteira, começando a segunda. Aqui na primeira coluna, os horários. Então, essa pessoa, na segunda-feira, ela trabalha de manhã, ela almoça e trabalha de tarde, chega em casa, aqui, isso aqui é tempo de deslocamento, chega em casa, janta, e tem 3 horas de estudo na segunda. Terça-feira, a mesma coisa, quarta-feira, a mesma coisa, quinta, a mesma coisa, 3 horas, e na sexta-feira ela não estuda de noite. Ela vai num restaurante, ela vai no cinema, ela vai numa festa, tá? No sábado, sábado de manhã, ela está descansando, é a manhã off dela. E ela vai estudar de tarde, 1, 2, 3, 4, 5 horas de tarde, no sábado. Aí sábado à noite liberado, domingo de manhã liberado, e no domingo de tarde, 2 horinhas de revisão. Revisão do quê? De tudo que ela estudou durante a semana, tá? Esse mapa aqui fecha 19 horas, ok? Então isso é um mapa semanal de quem trabalha 2 turnos. No curso Exor, nós temos uma videoaula específica de mapa semanal, dando dicas, em que vocês vão ter que montar o mapa semanal de vocês, para ter essa radiografia da semana ideal de vocês, ok? Quem trabalha só um turno consegue 30 horas de estudo por semana, é um mapa B. Vamos ver o mapa B. Ó, mapa B, trabalha um turno, a pessoa consegue 30 horas, mais ou menos, né? Aqui nós temos, estão vendo aqui, ó, 28 horas, ó. Ela já consegue estudar nas manhãs, ela estuda um pouco à noite, estão vendo aí? E o fim de semana também, ela estuda no sábado e a revisão no domingo, fechando então, nesse nosso exemplo, 28 horas. É claro, você tem que o seu mapa pode ter 27 horas, 32, 19, 25, 22, dependendo da sua disponibilidade. Então, cada um tem o seu mapa, mas é importante que vocês tenham esse mapa semanal, que é a radiografia da semana de vocês. Todo planejamento de estudo começa com um mapa semanal. É o início, é o start, é o primeiro degrau
de uma escadaria que lá em cima, no último degrau, está a aprovação de vocês. O primeiro degrau, sem dúvida nenhuma, chama-se mapa semanal, a radiografia da semana de vocês. Ok? Então, a pessoa que tem dedicação exclusiva ao estudo, estão vendo aí? Ela tem mais de 40 horas de estudo, é o mapa C. Vamos ver esse agraciado, essa pessoa que tem essa possibilidade, né? Eu sempre digo em aula assim, ó, quem está só estudando, aproveite esse momento que a vida lhe deu, né? Não é todo mundo que tem tempo integral para estudar, né? Ah, muitos têm que trabalhar um turno, 2 turnos, ou muitas vezes tem outros a fazer, como filho pequeno, né? Muitas vezes até estão fazendo tratamento médico, não dispõe de todo o período. Então, a pessoa tem que ter gratidão à vida, quando a vida fornece a possibilidade da pessoa trabalhar, estudar direto os 2 turnos, né? Vamos ver aqui então. Aqui, ó, o exemplo de uma pessoa, mapa C, a pessoa está somente estudando, olha como fica mais tranquilo. Ela estuda de manhã, ela estuda de tarde, todas as noites está livre. E a revisão é os sábados, domingo livre. Maravilha, né? Perfeito. Então, como ela não está trabalhando ainda, a ideia é que não consiga carteirinha, monte seu escritório, ela consegue manter uma rotina de estudo como se fosse trabalho. De manhã, em vez de trabalhar, ela está estudando, almoça meio-dia, de tarde, em vez de trabalhar, está estudando, noites livres, revisão no sábado e domingo livre. Perfeito? Tá? Então, apresentamos aí a ferramenta Mapa Semanal, que é o primeiro degrau de uma escada cujo último degrau é a aprovação, é a carteirinha. No último degrau está a carteirinha vermelha da OAB, esperando vocês. Ok? Vamos lá, ferramenta número 3, Agenda Exor Inteligente. Então, até aqui nós temos o nosso mapa da semana. Tá, mas o que eu faço com esse mapa da semana? Com esse mapa da semana, vocês vão montar a agenda Exor de estudos, tá? Essa agenda tem 14 semanas de estudo, como eu tinha adiantado para vocês. Vamos ver aqui, ó, 14 semanas de estudo, estão vendo aí? Por que 14 semanas de estudo? A gente sabe que durante o ano a OAB tem feito 3 exames da ordem, em média, tá? Ao longo do ano. Entre um exame da ordem e outro, tem um período de estudo entre um e outro. Então, digamos que vocês façam esse, não passaram, ou se passaram, ótimo, mas vão fazer um próximo. Aí vocês têm, em média, 14 semanas para estudar para a prova objetiva. E a prova escrita? Depois vai ter mais um outro período, aí é uma outra videoaula. Nós estamos tratando aqui da prova objetiva. Vocês têm 14 semanas em média. Ah, mas e se no próximo concurso tiver 15 semanas entre uma prova e outra? Bom, aí vocês adaptam o cronograma para 15. E se tiver 12, adapta para 12. Mas na média é 14. Então nós estamos sempre tratando de média, tá? E isso é importante nas nossas videoaulas do MetaXor. O MetaXor apresenta um pacotão para vocês. É um conjunto de quase 20 ferramentas que vai mapear toda a vida de vocês, desde o primeiro momento que vocês botarem o pé no primeiro degrau, até chegar lá em cima e pegar a carteirinha da ordem. Mas a gente propõe um método padrão. Vocês adaptam para a realidade de vocês, né? Vocês fazem pequenas adaptações. Aqui nós estamos propondo 14 semanas, que é a média, ok? Vamos ver o que nós vamos fazer nessas 14 semanas, tá? Olhem aqui, ó. Nós temos 2 turnos de estudo. Primeiro turno, semana 1 até a semana 6. Estão vendo aí? Semana 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que tem essa semana? Cada semana dessa é aquele mapa semanal. Lembram? O mapa semanal é a radiografia da semana. Vocês sabem as horas de estudo de vocês, as horas de trabalho, a hora de lazer. Vocês estão organizados. A palavra-chave é organização, é planejamento, é antevisão, ver antes, verificar o que pode acontecer e se planejar de acordo, tá? Deixa a vida com imprevisto. A gente vai ter imprevistos normais na nossa vida que a gente não tem como antever. Isso faz parte, tá? O que a gente consegue ver antes, a gente vai ver e vai planejar para tentar
deixar tudo nos conformes para obter o objetivo final, ok? Então, a gente parte do mapa semanal. Cada semana dessas, então, é baseado no mapa semanal. Nós temos 2 turnos. Os primeiros 7 semanas é o primeiro turno de estudo e as outras 7 semanas é o segundo turno de estudo. Semana 1 a 6, nós vamos ter o estudo mais revisão. O que que é esse estudo mais revisão? Aqui, ó, mapa semanal, ó, estudo em vermelho e revisão. Ah, tem que ter revisão semanal? Tem. Tem outras revisões durante o estudo? Tem. É uma das ferramentas importantes do método XOR, que é um conjunto de quase 20 ferramentas, as revisões, que é o método XOR das 4 revisões. Nós temos 4 revisões ao longo dos estudos. Essa aqui é uma delas, a revisão semanal, ok? E nós temos, então, a 7ª semana, a revisão geral 1. Por que revisão geral 1? Vocês vão fazer uma revisão geral de todas as 6 semanas anteriores. Começa o segundo turno de estudos. Semana 8, 9, 10, 11, 12 e 13, estudo uma revisão de acordo com o mapa semanal. E a semana 14, revisão geral 2. Vocês vão revisar tudo que vocês estudaram nessas 6 semanas aqui, ok? Aqui vocês estão com a vida toda mapeada. Observe o seguinte, vocês vão ter uma agenda montada, sabendo exatamente a hora de início e a hora de fim do estudo, mas não vão ter o ponto a ser estudado. Como eu vou ter uma agenda vazia? Desse momento, nesse degrau da escalada de vocês à aprovação, vocês vão ter uma agenda vazia, mas com horário de início e de fim durante 14 semanas. Tá, mas como é que eu vou preencher o que eu vou estudar naquele dia? Calma, isso vai ser abordado na próxima pergunta do método XOR, é o que estudar. Estão vendo? Nós estamos no quando estudar, montando a agenda, que são os primeiros degraus. Depois nós vamos ver como rechear essa agenda, ok? Não vamos nos atrapalhar aqui, são coisas que têm que ser feitas na sua ordem correta, ok? Então, a gente tem 3 tipos de agenda, dependendo das horas de estudo de vocês. Nós temos a agenda essencial, a intermediária e a avançada. A essencial é daquela pessoa que trabalha 2 turnos. Lembra? Aquela pessoa que trabalha 2 turnos tem em média 20 horas por semana. Ok? A agenda essencial, então, é para aquela pessoa que trabalha 2 turnos, tem 20 horas por semana. Depois de 14 semanas, fechou mais ou menos 300 horas. O que seria mais ou menos 300 horas? É as 20 horas por semana, vezes 14. Ok? Dá mais ou menos 300. Então, se vocês têm por volta de 300 horas naqueles 14 semanas, 20 horas por semana, vezes 14, por volta de 300, vocês estão no mapa semanal essencial. Desculpa, vocês estão na agenda XOR inteligente essencial. Vocês vão estudar os pontos da agenda essencial. Se eu trabalho só um turno, então eu estou por volta de 30 horas por semana, lembram? 30 vezes 14, mais ou menos entre 300 e 500 horas. Se eu tiver entre 300 e na verdade, e 500 horas, eu estou no mapa, na agenda XOR inteligente intermediária. E se eu só estou estudando, eu tive aquela graça, a vida me proporcionou isso, eu estou na agenda avançada, eu tenho acima de 500 horas, eu tenho por volta de 40 horas de estudo por semana, vezes 14, acima de 500 horas. Ah, então quer dizer que se eu estiver trabalhando 2 turnos, eu estudo 300 horas, intermediária entre 301 e 500 e avançada acima de 500. Então, se eu estou no essencial, eu vou estudar menos pontos do que a intermediária e avançada? Sim. Tá, mas e aí? Vai passar. Porque o nosso método é feito para passar. A agenda essencial, vocês vão conseguir passar. Tá? Vocês lembrem que no método XOR, desculpe, vocês lembram que no exame da ordem, vocês não estão concorrendo com a pessoa que está sentada do lado de vocês na sala do concurso. Vocês concorrem com vocês mesmos. Se vocês fizerem o mínimo,
vocês ganham a carteirinha lá no último degrau. É diferente de um concurso público. Num concurso público, tá, tu tem que ganhar do concorrente. No concurso público são 50 vagas e 2.000 inscritos, tu tem que ganhar. Aí sim seria um problema. Pô, eu estou na agenda essencial, eu estou estudando 300 horas em 14 semanas. E eu sei que meu vizinho aqui vai fazer o mesmo concurso que eu, ele só estuda. Ele tem mais de 500, ele está na minha frente, provavelmente. Tá, e o que que eu faço? Não, se ele tem 500 horas e você tem só 300, não significa que a preparação dele é melhor. Se ele não souber o que fazer com as 500 horas e você souber o que fazer com as 300, vocês ganham dele. Tá? Isso eu sempre digo em aula. Então não é problema, tá? Dá para melhorar mesmo com menos horas. Às vezes até pior. Às vezes aquela pessoa que está em casa com um monte de tempo e se não se organiza, acha que tem todo o tempo do mundo, acaba não indo tão bem quanto aquela que está trabalhando e organizou bem o seu tempo, tá? Mas aqui no exame de ordem isso não é problema. Vocês concordam só com vocês mesmos. Quantas vagas tem no exame da ordem para obter a carteirinha? Tantas quanto o número de inscritos. Se inscrever 100.000 candidatos, 100.000 bacharéis, quantas vagas tem ao final? 100.000 vagas. Ninguém está concorrendo com ninguém. Faz o mínimo que ganha a carteirinha vermelha no último degrau, ok? Então, o cronograma essencial, que é até 300 horas nas 14 semanas, a gente consegue cobrir os principais pontos que caem na prova. Mas quais pontos que caem na prova? Assista os próximos videoaulas que a gente vai falar sobre a planilha XOR, do que mais cai e o que menos cai. A gente sabe exatamente o que cai e o que não cai na prova, tá? Vocês vão estudar os principais pontos que caem na prova e o mínimo vocês vão fazer tranquilo, vão fazer bem mais do que o mínimo, tá? A intermediária, você vai estudar mais pontos que é essencial, e a avançada, mais pontos que é intermediária, que é essencial. Mas, repito, qualquer das três é suficiente para passar no exame da ordem. Ok? Vamos ver como é que fica o aspecto de uma agenda. Nós temos dois tipos de agenda que a gente propõe no curso. A agenda feita em papel, estão vendo aqui? A agenda feita em papel. E nós temos a agenda eletrônica. Nós temos a agenda em papel, agenda em papel e eletrônica. Eu gosto de agenda em papel, até hoje eu uso uma agenda de papel. Não sei se eu já mostrei para vocês, mas eu uso uma agendinha aqui, eu vou mostrar para vocês até, ó, onde tem todos os dias da semana. Eu continuo usando para os meus projetos pessoais, tá? E na época que eu estudava para concurso, eu também usava para concurso. Então, vamos ver aqui, ó. Isso aqui é uma agenda de papel, vocês pegam um caderno e dividem em 3 a folha e vão nomeando. Botam o mês do ano, os dias da semana, em amarelo aqui é fim de semana, 10 e 11 é fim de semana, dia 12 é uma segunda, 10 e 11 é fim de semana, setembro, aqui 12 é uma segunda. Então aqui, ó, já é um exemplo de preenchimento de uma agenda de papel, ó. A pessoa vai estudar das 9 às 12, na segunda-feira, dia 5. Só que não tem nada, não tem ponto nenhum, porque a gente sabe que a gente vai preencher esse ponto no próximo passo do método XOR, é o que estudar. De tarde ela também tem esse período para estudar, não tem nada, de noite é livre. Ó, aqui no dia 6 de setembro ela tem médico. Então ela já colocou na agenda dela, médico. Tá? Então quando vocês forem montar a agenda XOR, vocês têm que fazer um que a gente chama de exercício de futurologia. Vocês têm que ver o que vocês vão ter que fazer de extra durante essas 14 semanas, tá? Se puder descobrir isso antes, já bota na agenda. Se descobrir durante o estudo, pode ser que quebre um pouco o cronograma e vocês têm que adaptar. Então, aqui, essa pessoa que fez esse cronograma aqui, que montou essa agenda, ela já sabia que no dia 6 de setembro ela teria médico. Então, ela não vai estudar ali, que é uma terça-feira de manhã. Então, já bota médico ali para não perder aquele período, ok? Aí ela estuda, então, voltando aqui, ela estuda a semana toda, aqui ela trabalha quarta, quinta e sexta, então quarta, quinta e sexta ela estuda de noite, no sábado ela estuda também, e no domingo, no sábado ela estuda de manhã e de tarde, e no domingo ela faz uma revisão semanal. E assim por diante. Então vocês vão preenchendo, vocês montam um caderno, as 14 semanas,
marca o que é fim de semana e vai lançando as horas de estudo. Pá, 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 sem ponto nenhum, depois é que vocês vão preencher o ponto, tá? Isso nas nossas videoaulas tem vários exemplos, a gente monta com vocês vão sair de lá com a sua agenda pronta. Eu gosto de agenda de papel, mas a gente também dá uma aula sobre agenda de eletrônica, tá? Vocês podem ter agenda do Google, por exemplo, tá? Essa agenda aqui que a gente propõe é Essential PIN, agenda EPIN, aqui, tá vendo aqui o nome, Essential PIN. Ela tem uma versão gratuita, que dá para usar tranquilo, e tem uma versão Pro com mais ferramentas. Mas no caso de vocês, a versão gratuita é suficiente. Então vocês vejam aqui, ó, o que está lançado aqui no papel, está lançado aqui na eletrônica, as horas do dia, ó, setembro, e as matérias a serem estudadas. Ok? Então terminamos aqui a nossa exposição sobre a primeira pergunta do método Exor, o primeiro degrau que vai levar vocês até o último degrau, que no último degrau tem a carteirinha vermelha esperando vocês, tá? Aqui é quando estudar. Então vimos o mapa semanal, que é o início de tudo, que vocês estão planejando a semana de vocês, e a agenda Exor, que vocês abrem esse mapa semanal durante 14 semanas, que é o tempo médio de estudo para a primeira fase, para a prova objetiva, para vocês obterem a aprovação, ok? Se interessaram sobre Meta Exor, clique aqui embaixo, tá? Vocês vão cair na página do MetaXor, do nosso curso, que a gente explica tudo para vocês lá sobre o nosso curso, sobre o material, tá? A gente envia muito material, muito exercício, e o nosso curso é completo. Ele é primeira fase, segunda fase, você não precisa nem pensar para estudar. Você senta no primeiro dia, até receber a carteirinha da ordem lá, e no último degrau está tudo mapeado de acordo com o nosso curso, ok? Aguardamos vocês lá.